Oi pessoal, tudo bom? Então nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de pesquisas mais recentes aqui do nosso grupo de pesquisa em bioinformática estrutural. Bom, nós publicamos recentemente esse artigo aqui, tá, que estou mostrando para vocês, na revista I3E Transactions in Computational Biology and Bioinformatics, que é uma das principais revistas da área de bioinformática, com um viés mais computacional, né? Ela é uma revista da I3E e a CM, né? Então é uma revista mais com foco computacional mais pesado. Como vocês estão vendo aí, né, o título do artigo é Napoli, uma estratégia baseada em grafos para detectar e visualizar interações conservadas em proteína ligantes, né, interfaces de proteínas com ligantes, em larga escala, tá? Então, basicamente, é uma plataforma mesmo, é um software, e dentro desse software tem vários algoritmos implementados. Além disso, tem uma modelagem, né, baseada em grafos por trás, que é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. E também algumas visualizações, né? Então, a gente trabalha muito com visualização de dados também. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é um diagrama do que a gente está chamando de interações proteína-ligantes, tá? Então, a gente tem aqui um grafo. Esse grafo é um grafo de átomos, tá? Então, são os átomos da proteína, os átomos do ligante. E aí, basicamente, essas arestas que estão aqui em pontilhados, né? Elas indicam contatos, né? Se você não viu o vídeo sobre contatos que eu postei ontem, vou deixar linkado aqui. Bom, então, essas linhas tracejadas são os contatos e os átomos são os nozinhos aqui, tá? Desculpa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, uma molécula e uma proteína. E essa molécula interage com essa proteína, né, através de interações, como a gente falou ontem, que podem ser ponte de hidrogênio, uma interação hidrofóbica, uma interação carregada atrativa e tal, né? Então, esses átomos são classificados segundo as suas propriedades, por exemplo, aceptor, doador, hidrofóbico, tá? E aí, com base, né, nessas arestas aqui nos tipos dos átomos, a gente define então os tipos das interações, tá? Esse trabalho é de um aluno meu que se chama Alexandre. Ele está terminando o doutorado dele agora, ele fez mestrado comigo, o mestrado já foi nesse assunto, né? Então está terminando agora o doutorado depois de 6 anos de trabalho. E basicamente ele fez umas grandes melhorias na minha metodologia de cálculo de contatos que eu apresentei para vocês ontem, né, no outro vídeo. E basicamente ele incluiu critérios bem mais sofisticados para a definição dos contatos. Por exemplo, critérios de ângulo, né? Então as pontes de hidrogênio, por exemplo, são interações que são mais fortes quando elas são colineares, né, quando os 3 átomos estão colineares. Então ele implementou todo esse tipo de critério mais sofisticado do que eu usei na minha tese, né? Então, aqui só para vocês entenderem, né? A gente tem um grafo que é um grafo bipartido, tá? Então, aqui eu tenho a molécula, por exemplo, e aqui eu tenho a proteína. Essas arestas aqui estão entre o átomo da molécula e da proteína, a gente chama esse grafo de bipartido, e note que as arestas têm rótulos, né? Esses rótulos, eles são o tipo do contato, e os nós também têm rótulos, que são o tipo do átomo, tá? Bom, então, essa é a modelagem principal que a gente usa. Peraí que eu vou voltar na página anterior. Uma outra coisa muito interessante que a gente apresenta, né, pro nosso possível usuário aqui, são visualizações, são análises bem detalhadas e visuais. Então, a gente tem aqui visões em tabelas, que são bem interativas, que eu vou mostrar para vocês, né? Sumários de dados. A gente tem visualizações da molécula, a gente tem visualização do grafo, a gente tem uma tabela de conservações aqui, de padrões conservados, e a gente tem diversos outros gráficos para a pessoa analisar os conjuntos de dados, tá? Basicamente, então o objetivo dessa ferramenta, como vocês já imaginam, é permitir
encontrar padrões de interação entre proteínas e pequenas moléculas, tá? Então aqui esse exemplo a gente tem uma molécula aqui em cinza, tá vendo? Olha, em cinza claro, esses átomos em cinza aqui são carbonos, os azuis são nitrogênios, vermelhos oxigênios, aqui a gente tem o enxofre. E então aqui a gente tem um ligante que se chama X02, tá? No PDB ele está denominado lá como X02. E aqui em volta a gente tem os átomos da proteína que interagem com esse ligante. Nesse caso aqui, isso aqui é uma proteína que se chama CDK2, que é uma quinase dependente de ciclina. É uma proteína muito importante, muito estudada porque está relacionada com o processo de divisão celular. Então ela é muito importante no estudo do câncer, tá? Bom, essas arestas que vocês estão vendo aqui em azul, tá? Elas são pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. E tem outras arestas de outro tipo aqui, né, vermelhinho e tal, mas isso aqui é basicamente o tipo de dado que a gente quer estudar com a ferramenta, tá? E aqui é um adendo, né, a gente tem várias análises juntos com essa visualização molecular aqui, e aqui a gente tem, por exemplo, os resíduos da proteína que mais interagem com o conjunto de ligantes. Então a gente tem um conjunto de dados aqui, que tem em torno de 70 ligantes, 70 e poucos ligantes, são todos possíveis fármacos, né, possíveis inibidores para essa enzima CDK2. Então, inibindo essa enzima, a gente impede que a célula duplique, né, se divida. Então, são possíveis inibidores para essa enzima, ou seja, são moléculas que estão sendo estudadas como possíveis fármacos para câncer, né? Então aqui, por exemplo, é muito importante a gente entender por que determinados resíduos da proteína interagem com esses ligantes, tá? Então desse conjunto de 70 e poucos ligantes, a gente tem que 100% deles, né? 100% deles interagem com uma leucina de número 83, tá? E além disso aqui, 83%, né, que são 62 ligantes, interagem com o glutamato 81, fazendo ligações de hidrogênio. Então a gente relaciona esse dado aqui com a figura, ó, será que a gente pode encontrar aqui essa leucina 83? Deixa eu ver, aqui está ela. Então a gente tem uma leucina 83 fazendo aqui duas interações com o ligante, e a gente tem, cadê o glutamato 81? Tá aqui. Na verdade, esse aqui é o glutamato, né? Então, a gente tem uma interação com a leucina 83 e uma interação com o glutamato 81. Ou seja, se a gente for desenhar novos ligantes para essa molécula, para essa proteína, né, novos inibidores para ela, mais potentes e tudo mais, possivelmente a gente tenha que desenhar alguma coisa que vá fazer ponte de hidrogênio aqui nessa região. Por quê? Porque isso aqui parece muito conservado, né? Muito importante, tá? Mais ou menos essas são as ideias da ferramenta. Esse aqui é o artigo, né? Tem várias figuras aqui, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem, caso tenha interesse. E aqui é um outro exemplo, né? A gente tem aqui uma proteína interagindo com este ligante aqui e a proteína interagindo com um outro ligante aqui, tá vendo? Então a gente tem tanto a figura em 3D quanto a molécula aqui em 2D, tá? Então, esses aqui são os autores do artigo, né? Meu aluno que eu falei para vocês, o Alexandre, Luciana, uma pós-doc do laboratório, professora Sabrina Silveira, que é professora da UFV, e a professora Rafaela Ferreira, que é professora aqui do ICB, né? Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Então essa é a equipe, esse é o grupo. Esse artigo, a data aqui tá 2015, tá? Mas ele é muito recente, tá? Então essa aqui é uma versão antiga, vamos dizer assim, do PDF. Então essa aqui é a carinha da ferramenta. Para quem tiver interesse em acessar, o endereço é napoli.dcc.fmg.br. Você vai ser redirecionado. É claro que a princípio, assim, você vai ter interesse de rodar com seus dados, né? Então tem aqui esse menu Dataset Submission, onde você pode fazer um upload dos seus arquivos. Tem várias condições aqui nas quais você pode criar um conjunto de dados.
mas eu vou partir aqui para uma análise pronta, tá? Então, existem aqui um conjunto de 5 estudos de caso prontos, que já estão até apresentados no artigo, e aí você pode, se você só quiser navegar para ver o potencial dos algoritmos e tudo, você pode escolher um desses aqui. Então eu escolhi esse primeiro, que é exatamente o conjunto de dados da CDK2 que eu falei para vocês, e aí ele já me dá aqui como se eu tivesse rodado, tá? Então é como se eu tivesse rodado o meu experimento e tivesse obtido os resultados aqui. Então aqui, olha, ele me deu as condições nas quais eu fiz a consulta. Então eu passei um arquivo PDB e uma cadeia, tá? Aí eu passei alguns parâmetros de distância, de corte de distância aqui. Então o empilhamento aromático entre 2 e 4 angstroms, as pontes de hidrogênio com ângulo mínimo de 90 graus, a distância máxima de 3,9 de um doador para um aceptor e de 2,8 de um hidrogênio para um aceptor. As interações hidrofóbicas, repulsivas, atrativas, todos os valores de corte estão aqui. E aqui a lista de entradas que foram encontradas, ou seja, quando eu fiz a pesquisa por esse arquivo PDB, ele procurou por outras estruturas que eram similares a essa, tá? Bom, aqui você pode, nesse ponto, eventualmente excluir alguma entrada e tal, mas eu vou só partir para as análises aqui. Então, o sumário dos meus dados, né? Eu tenho uma tabela com todos os códigos do PDB, as cadeias, o nome do ligante, o número, esse cluster eu vou explicar daqui a pouco, mas basicamente eu posso mostrar aqui o grafo da proteína, então olha que legal. Então aqui eu tenho, aqui bem planarzinho aqui que eu estou mostrando para vocês, o ligante e a proteína está em volta aqui. Então você pode ver, né, o grafo bipartido aqui, tá? A molécula está ali no meio, fazendo essa rede de interações com a proteína. Tem uma legenda aqui, né? Então são os tipos de interações que são coloridos. E aqui a gente tem o grafo, tá? Em verde vocês estão vendo átomos do ligante, em azul átomos da proteína e em vermelho oxigênios das moléculas de água que são encontrados aprisionados no cristal, tá? Então tem vários filtros que é possível de aplicar aqui. Você pode ir para o PDB, né? Então aqui a gente tem um link para onde a gente obtém o dado originalmente, né, que é a base de dados do PDB, e dá para ordenar aqui. Então eu quero assim, por exemplo, o maior ligante, então aqui é o número de átomos. Então se eu quiser ordenar aqui, olha, o maior ligante tem 30 átomos, tá vendo? Eu quero ver o ligante, ó. Então o maior ligante é esse daqui, tem 30 átomos. Ah não, agora eu quero ver o menor ligante, 13 átomos, né? Então tá aqui. Aqui a quantidade de contatos, né, que eles estabelecem. Então, por exemplo, o que eu posso querer ver aqui? O ligante que mais interage, faz 48 interações, olha só. Aqui estão elas, tá vendo? Então, se eu olhar aqui o grafo, né, é o ligante mais conectado, olha só. Tem muitas e muitas e muitas arestas aqui, muitas conexões, tá vendo? Ah, não, agora eu quero ver o menos conectado. Então, vou ordenar de novo aqui, né? São 14 apenas. Então, esse aqui é o ligante menos conectado, tá vendo? Então, uma ferramenta, assim, com um potencial muito interessante para quem mexe com desenvolvimento de fármacos, para quem mexe com engenharia de proteínas, para quem mexe com desenvolvimento de moléculas mesmo, né? Para interagir com uma proteína. Né, que sejam pesticidas, que sejam qualquer tipo de inibidor, né? Bom, aí a gente tem um conjunto de dados aqui que é muito grande, né? Potencialmente muito grande. Então, imagina o seguinte, que os ligantes são muito diversos, tá? Então, se eu clicar aqui só para olhar o ligante, olha, tem esse ligante, tem, né, esse aqui tem 3 anéis, esse aqui também são semelhantes, né, você vê que tem uma certa semelhança entre eles, mas você pode ter ligantes bem diferentes aqui. Então a gente tem uma abordagem, né, a gente usa alguns algoritmos aqui para agrupamento dos ligantes. Então o que seria isso? É difícil eu encontrar padrões
em dados muito diferentes, né? Então, se eu tiver ligantes muito diferentes, será que eu vou conseguir encontrar um padrão nas interações que acontecem ali? Muitas vezes, não. Então, por isso a gente agrupa. Por exemplo, esse ligante aqui está no cluster 1. Olha o cluster 1. Tá vendo? São vários ligantes sobrepostos. Esse é o cluster 2. Olha como ele é bem... ele tem uma conservação ali, né? Olha o cluster 4 aqui. Tá vendo? Então tem uma molécula mais diferentezinha aqui com anel a mais, mas tem uma conservação desse subgrafo aqui das moléculas, né? Então aí você pode olhar, a gente tem vários clusters, olha esse como é bem conservadinho. Então a gente pode ter tanto esse sumário, né, geral aqui que eu mostrei, quanto o sumário por clusters, tá? Então, demorando um tiquinho aqui para abrir, eu tenho que selecionar o cluster, por exemplo, cluster 6. Então aqui eu tenho só o cluster 6, tá? Só análise envolvendo o cluster 6. Tem uma série de gráficos aqui, né? Então, por exemplo, eu quero só saber a distribuição dos tipos de átomos que os meus ligantes têm. Então, por exemplo, será que tem muito átomo hidrofóbico? Então, aqui eu tenho a distribuição, quantos átomos hidrofóbicos tem nos meus ligantes. Agora aqui, só nos clusters. Opa, deu algum problema aqui, né? Ixi, será que eu tô sem internet, gente? Parecendo que eu perdi a internet aqui. Bom, vamos ver, tomara que não, né? Tá, então existe essa análise aqui, né? Simplesmente a distribuição do número de átomos. Então, por exemplo, será que esses ligantes meus têm muitos átomos receptores? Aceptores, desculpa. Então, você tá vendo aqui, olha, 2 átomos, né? 2 ligantes tem 2 átomos. 5 ligantes tem 3 átomos, a maior, né, vamos dizer assim, a média, que é a maior concentração, é essa barrinha aqui, que me diz que 21 ligantes tem 6 átomos aceptores, tá vendo? Bom, isso é com relação ao tipo de átomos, né, que são as potenciais interações que eles podem fazer. Mas e com relação às interações que eles realmente fazem? Então, por exemplo, pontos de hidrogênio. Então, quantas realmente pontos de hidrogênio são realmente estabelecidas? Então, olha aqui, por exemplo, a gente vê que 18 ligantes fazem 5 pontos de hidrogênio, né? E aqui esse gráfico, essa linha aqui que é sobreposta, eu gosto muito dessa ideia que é o gráfico de Pareto, tá? Então, isso aqui, olha, você pode ver que 80%, né? Não, aqui, 87% dos ligantes fazem menos de 10 pontos de hidrogênio, tá? Mas se a gente baixar um pouquinho mais aqui, vocês vão ver que 68,9% faz menos de 6 pontos de hidrogênio, né? Então dá para ter uma noção aí da frequência de contatos que são estabelecidos por esse conjunto de ligantes com a sua proteína, tá? Dá para fazer isso por cluster também, né? E dá para visualizar um tabelão aqui aliás, desculpa, aqui é só uma correlação. Será que tem uma correlação entre a quantidade de átomos hidrofóbicos e a quantidade de contatos hidrofóbicos? Né? Então, vocês veem que tem uma certa correlação aqui sim, tá? Bom, eu gosto muito dessa tabela. Então, aqui a gente tem as interações estabelecidas por resíduo. Então, se a gente for em todos os dados aqui, a gente tem uma tabela enorme, tá? Segmentada por resíduo de aminoácido. Então, por exemplo, glutamato 8, tá? Ele está presente em todas essas proteínas aqui. E dentro desse glutamato 8, ele tem esses átomos. E esses átomos estabelecem essas interações aqui, tá vendo? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma busca, eu quero só contatos repulsivos. Então, esses aqui são todos os contatos repulsivos que aparecem no meu conjunto de dados. Se eu ordenar aqui pela frequência deles, olha, eu vou ver que 77% dos meus complexos, eles fazem contatos repulsivos com aspartato 145, tá vendo? Não, quero pesquisar em geral, quero ver os mais frequentes, olha. Então, o mais frequente eu tenho uma alanina 31 que faz interação hidrofóbica com todos os meus ligantes, né? Então, isso é muito legal de ver. Eu quero buscar só o que tem 100% aqui. Então, são esses aqui, tá vendo? Então, é uma ferramenta muito rica mesmo, tá? Tem muitas outras coisas aqui que eu não vou conseguir mostrar, tá? Aqui é um mapa de interações por ligante.
Então, este ligante aqui, ele faz interações com esses átomos da proteína. Então, vocês vão voltar de novo àquela mesma visualização que eu mostrei, tá? Então, assim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos um conjunto de ferramentas, um conjunto de algoritmos. Todos esses algoritmos são baseados neste modelo aqui de grafo bipartido. Então, a gente tem um grafo bipartido, que é da proteína com o ligante. A gente tem visualizações variadas, né? Tanto na molécula, né, as características 3D da molécula aqui, quanto em termos de grafo, onde a gente pode ver esses clusters aqui, né, de contatos hidrofóbicos. Então, a gente vê um núcleo claro aqui de átomos hidrofóbicos fazendo interação com a proteína, né? E a gente tem uma série de outras ferramentas analíticas aqui, por exemplo, esses gráficos de distribuição, né, de tipos de átomos, de tipos de interação, e eu acho muito poderosa essa tabela aqui também, que te dá um resumo dos aminoácidos que são importantes na proteína, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é uma pesquisa que a gente acabou de publicar, e vou deixar aqui embaixo para vocês o link desse artigo aqui, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí para mim que eu posso continuar apresentando os trabalhos, né, que a gente está desenvolvendo, os nossos trabalhos atuais. E se você chegou agora e se interessa por esse tipo de assunto em bioinformática estrutural, se inscreva no canal, tá bom? Então, obrigada, até mais!